Senhoras e senhores, futebol, esporte show aqui no estádio Doutor Jaime Sintra, em Jundiaí. Para mim é um momento espetacular, né? Comecei minha carreira aqui, atrás desse gol eu ficava reportando pela rádio difusora de Jundiaí, um dos momentos mais históricos, na verdade o mais histórico, né? O título da Copa do Brasil de 2005. Ninguém esperava, ninguém dava nada para aquele time e o Paulista foi passando fase a fase, só tirou time de Série A. Poxa vida, eu lembro as fases decisivas, oitavas de final, quartas de final, semifinal contra o Cruzeiro, na final contra o Fluminense, espetacular, né? E também aqui o time da Copa do Brasil hoje em campo, né? Vários jogadores em atividade, o Vitor joga no Atlético Mineiro, Márcio Mossoró, Rafael Bragalli, várias feras. Contra o time de 2001, que também foi fundamental na história do Galo. 2001 ainda era ET Jundiaí, o Paulista ganhou. Paulista porque sempre vai ser paulista, né? Série C e a Série A2. Dificílimos esses campeonatos. Paulista foi campeão dos dois e ali começava a trajetória, né? Jogou a Série B, jogou a Série A1 por muitos anos. Vamos conferir então personagens, essas figuras que estão marcadas na história do Paulista, hein? Pode acontecer o que for daqui pra frente, mas esses anos estão cravados. 2001 e 2005. Confira então esses personagens aqui no Futebol Esporte Show. Tudo bem? Cara, você faz parte da conquista da Copa do Brasil e pra muitos foi o principal jogador. Como que é 10 anos depois tá relembrando tudo isso, hein? Rapaz, é uma emoção muito grande, não tem como falar, né? É só mesmo reviver isso novamente, é aproveitar da melhor maneira possível esse momento aqui. É gostoso demais, né? Ainda mais revendo toda essa turma que fez história aqui em Jundiaí. O Julinho teve essa brilhante ideia de reunir todo mundo e rapaziada, gente boa, bastante feliz. Foi um ano inesquecível e voltar aqui vai ficar mais uma vez na história. É a mesma emoção, assim, da época, né, do que a gente viveu naquela época. Poder estar vendo aí amigos, né, da minha infância, encontrando aí, personalidades, né. Reunir toda essa galera, vários jogadores que passaram pelo Paulista, não só os campeões da Copa do Brasil, mas que tiveram êxito aqui em outros anos. Eu, particularmente, são exatamente 10 anos que não passava por Jundiaí. É bom reencontrar o pessoal, reencontrar o torcedor paulista e fico feliz de poder fazer parte dessa festa. E que seja um momento importante hoje para a gente poder projetar o nosso futuro, para o Paulista crescer novamente. Fiquei emocionado quando vi esses caras aí, Marcinho Mossoró, Léo, Rafael Bragalli, porque pra você foi especial aquilo lá, né, Betinho? Você estava inserido completamente naquele contexto. Não, sem dúvida. Esses meninos aí marcaram muito a nossa vida, a nossa história, né? Porque você sabe que não é fácil um time pequeno do interior conseguir o que nós conseguimos. Então, realmente, isso vai ficar marcado para sempre na vida da gente. Isso mostra que os jogadores também são gratos ao clube que os formou. Naquela campanha, qual jogo mais te marcou da Copa do Brasil? Foi o Cruzeiro, sem dúvida. O Cruzeiro, pra mim, era um dos melhores times naquele ano no futebol brasileiro e a gente conseguiu ali uma grande vitória em casa e depois mesmo perdendo lá conseguimos a passagem. Então o Cruzeiro foi o jogo mais difícil. Lembra onde você estava naquela noite de quarta-feira quando o Paulista foi campeão da Copa do Brasil? Eu não lembro onde eu estava assistindo, foi muito legal, foi emocionante ver aquilo, foi maravilhoso, realmente uma festa maravilhosa. Aquele gol lá contra o Fluminense, cara, inesquecível, né? Inesquecível. Eu vim aqui saudar da torcida, o Vitor brincou, não vai subir na lambrada, hein, Léo? 2001 foi especial pra você, né, Ney? Foi muito. Foi o ano que o Ferreira me lançou, né? Acabei, graças a Deus, conquistando aí o brasileiro com o time, o acesso a dois. Lembra qual foi o jogo que vocês sentiram que dava pra ser campeão? Foi o jogo do Internacional de Porto Alegre aqui, que a gente passou nos pênaltis e a gente falou, podemos ir longe. Chico, tudo aquilo que foi feito entre 2001 e 2005, até um pouco antes, né, com a categoria de base, serve de referência para o que pode ser feito agora? Sem dúvida nenhuma, a gente tem uma escola muito boa na base e isso que nos deu referência, tanto que quando somos campeão da Copa do Brasil, quando terminou o jogo no Rio de Janeiro, a gente estava com 8 jogadores da base no time principal. Então o caminho eu acho que é esse, nós temos de fortificar a base, mas o que nós precisamos é o apoio da nossa cidade. É evidente que o projeto só vai dar certo se a cidade querer ter um time forte. Na verdade, a Copa do Brasil 2005 coroou um trabalho que já vinha de anos, né, Danilo? Você pegou essa parte dessa transição da ET, voltou a ser paulista, 2005 foi só a coroação, né? Isso, foi a cereja no bolo, mas a categoria de base do ET naquela época, depois paulista, acho que dificilmente
vai se repetir. E a gente espera que o Paulista tenha novas gerações como essa para voltar da onde o Paulista não devia ter saído. Eu acho que o clima é esse mesmo, reconstruir o Paulista. Eu sinto que está esse momento na cidade, empresariado, torcedores, todo mundo ajudando, essa nova diretoria, muito legal. Naquele time campeão, a maioria era de jogadores formados na base, né? Então acho que foi um coronamento de uma categoria de base que era séria, que dava certo. E infelizmente, com o passar dos anos, se perdeu. Não tem nem palavra. Fica até. Pô, aí a hora que a gente tava tocando o hino, deu aquela vontade de chorar, eu me segurei. É gostoso demais, cara. Torcer para que o Paulista volte a conquistar títulos como aqueles. Chico, esse evento aqui marca também um símbolo do novo Paulista, né? Porque você sempre deixou claro que essa Série A2 no primeiro semestre ia ser de manutenção, como foi, o time se manteve, mas daqui pra frente, novos ares estão vindo, né, Petico? A gente espera que sim, né? A gente tem um projeto no novo Paulista que é resgatar o Paulista. O Paulista, pela força, pela pujança da região, da cidade de Jundiaí, tem um time forte. Então esse novo Paulista surge para realmente a cidade de Jundiaí, que tem muita força, abraçar o time e o Paulista ser uma grande força no interior de São Paulo. Bacana, hein? Época de ouro.